Olá, sou Lidiane Castilho, me graduei em Educação Física no ano de 2005 pela Universidade de Itaúna, em Minas Gerais. E trazendo de forma bem breve o meu currículo, eu me envolvi com a área de liderança e gestão de academias a partir do ano de 2008 e desde então tenho atuado nessa área. Recentemente, buscando aprofundar um pouco mais nessa área de liderança, eu fiz então a certificação de Life Coaching e Executive Coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. E então é o tema que eu venho trazer hoje, que estabeleçamos a partir daqui, nos próximos minutos, um raciocínio acerca do que é ser um gestor coach. Trazendo então acerca disso, nós vamos inicialmente clarificar o que é um processo de coaching. Muitas são as perguntas a respeito do que é coaching. Como se faz um processo de coaching? E o processo de coaching, ele se dá basicamente não em técnicas ou ferramentas, mas em duas bases específicas. A primeira delas é a escuta atenta e a segunda delas são perguntas. Quando se faz o desenvolvimento da pessoa através de perguntas, e esta pessoa que eu me trato aqui é o indivíduo, onde nós chamamos dentro de uma sessão de coachee, este indivíduo, ele é elucidado, ele é estimulado a clarificar as suas ideias, mas chegando às suas próprias conclusões, baseado então naquilo que ele é estimulado através das perguntas. E por que então é tão importante a escuta atenta? Porque quem não escuta bem, não pergunta bem. Definida aqui a postura do coach, vamos também definir a postura do gestor. Gestor é aquele que está alinhando as metas da organização, ele está olhando como é o alinhamento das metas com os indicadores. O gestor está ali sendo quase, entre aspas, um guardião, vamos assim chamar, dos valores, da cultura da corporação e de todos os fatores que envolvem as políticas e os procedimentos da empresa. Tratando então da gestão e tratando da postura coach, não há como definir qual delas é melhor. Somente gestão pode não dar certo, somente coach também não dá certo. E aí então é a proposta que eu trago através do título e do assunto que estamos tratando aqui dentro desse raciocínio. O gestor coach. E como essas duas competências ou como essas duas funções, por assim dizer, podem então se fundir? Como elas conversam dentro da corporação? Inicialmente porque dentro de um processo de gestão, o processo é mais diretivo. Não há negociação. Você recebe a meta como gestor e você precisa traduzir essa meta em indicadores e adequar isso à sua equipe. Mas o processo de coaching, ele já é um processo mais participativo. E como dosar isso? Como trazer para a sua equipe qual o melhor momento de ser gestor, qual o melhor momento de ser coaching? Então, neste momento, nós vamos aqui definir algumas circunstâncias práticas no dia a dia que podem elucidar e clarificar aqui essas informações. Inicialmente, quando você está transmitindo uma ordem à sua equipe, nesse momento você está sendo gestor. No momento que você está aconselhando a sua equipe, ainda é gestão. O processo de coaching em sessão, ele não permite que haja troca de experiência do coach com o seu coachee. Num processo de adaptar essa postura de coach ao seu modelo de liderança, isso é permitido. Ou seja, você pode trazer então uma circunstância específica que você tenha vivido para experienciar de forma metafórica aquilo que o seu colaborador está vivenciando dentro da corporação e a partir daí trazer então um processo participativo, onde você faça as perguntas e ele chegue às próprias conclusões. E por que ele chegue às próprias conclusões é um processo tão importante? Porque quando você olha alguém fazendo alguma coisa, quando você ouve alguém fazendo alguma coisa, acaba se tornando ali um processo que não há aprendizagem específica. Ou seja, com o passar do tempo, você pode esquecer aquilo que você viu e ouviu. Por isso, então, o processo de aprendizagem por experiência
traz 2 ganhos para o seu modelo de gestão. O primeiro deles é a descentralização. Hoje, as empresas estão buscando cabeças criativas e pensantes para serem contratadas, e não apenas mão de obra, como há algum tempo atrás nós poderíamos citar. Por isso, no momento que você descentraliza, permitindo que o indivíduo, que o seu colaborador vivencie um processo de aprendizagem, vai trazer ali, com toda certeza, a possibilidade de que numa oportunidade de trazer aquela nova tarefa ou numa experiência semelhante, ele se sinta empoderado, ele se sinta capaz de resolver aquela situação sem que ele precise ir até a sua sala e te consultar acerca do que ele deve ou não fazer. E o segundo tópico, então, que eu trago, além da descentralização do processo dentro do seu modelo de gestão, é a parceria para o desempenho. O que nós chamamos hoje de parceria para desempenho é também conhecido como o famoso ganha-ganha. Ou seja, se eu te trago aqui uma moeda de R$1 e te entrego uma moeda de R$1 e você também me dá uma moeda de R$1, com quanto nós saímos? Cada um com R$1. Agora, quando eu compartilho com você o meu conhecimento e você compartilha comigo o seu conhecimento, cada um está saindo daqui com no mínimo 2 conhecimentos. Ou seja, nós saímos de uma situação onde a sua equipe ou o seu colaborador é uma mão de obra e ele passa a ser parte importante do processo produtivo. E ele passa então a estar engajado com o seu processo produtivo. E como nós conseguimos isso em um raciocínio simples e de uma forma direta, na prática dentro da organização? São 5 passos. O primeiro deles é que exista foco específico, seja para uma reunião, para um assunto a ser tratado, etc. Diversas vezes participamos de reunião que era para durar 30 minutos, acaba durando 1 hora e depois dessa 1 hora ainda é marcada uma nova reunião porque o assunto não ficou concluído. Então, dentro disso, a necessidade de se ter um foco. O segundo passo é que você consiga estabelecer a realidade do momento que a equipe está vivendo. Essa realidade nós também tratamos dentro de um processo de coaching como estado atual. O estado atual é basicamente o indivíduo relatar aquilo que ele está vivenciando. O terceiro passo, então, são as opções que você tem diante desse estado atual. Quais são as opções que temos e o que devemos fazer com elas? E vamos então para o quarto passo, que é efetivamente planejamento, plano de ação. Quem, como, onde, quando e por que a tarefa vai ser realizada para cada membro da equipe, para cada membro do seu time. E aí, por fim, então, vamos à revisão. E por que a revisão? Porque normalmente, ou em algumas situações, ao terminar um plano de ação e a necessidade de que o plano de ação siga todos os passos, é porque como você vai cobrar de alguém aquilo que não foi estabelecido prazo para entrega, que não foi estabelecido local, como seria feito ou o que seria feito especificamente. Essa é a necessidade que se tem um plano de ação, para que depois facilite a sua função como gestor, na sua função mais diretiva, vamos assim chamar. E aí, a revisão do processo vem então, como eu dizia anteriormente, para fechar todo esse processo, porque no momento que quantas vezes passamos por isso como gestores, né? Quando você vai cobrar uma determinada tarefa ou uma determinada ação que deveria ter sido feita, o indivíduo diz: olha, mas eu não tinha entendido que era assim. Então, revisar o processo imediatamente após ele ser planejado, é estabelecer a autorresponsabilização. A partir daquele momento, a tarefa é responsabilidade daquele membro do time, com data X de entrega, com hora marcada para entrega, e ele já sabe como ele deverá fazer. Um passo importante do plano de ação é que você tenha também um plano B. Ou seja, se nada disso der certo, o que vamos fazer? E se houver alguma barreira, algum obstáculo colocado nesse momento, é extremamente importante que você não retorne ao passo 1. Você retorna sempre ao passo 2, gerando novas possibilidades e sempre mantendo o passo 1, que é o foco. Assim como nós estabelecemos no início desse vídeo, que a nossa meta, o nosso foco, seria estabelecer uma postura coach dentro da gestão e a fusão desses 2 processos. Meta concluída, então, eu me despeço. Um abraço.